Olá, bom dia, graça e paz. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. Hoje nós estamos dando início à leitura do livro de Levítico, amém? Um livro bastante interessante, porém pouco compreendido. É importante nós termos cuidado quando vamos ler e compreender, porque muitas coisas aqui não são feitas mais. Mas muito do que está escrito aqui vai nos mostrar, né, que o livro de Levítico tem uma poderosa aplicação contemporânea e pessoal para a vida da igreja. Como? Entender a santidade de Deus. É muito importante a igreja não perder essa visão da santidade de Deus. E nós estamos vivendo dias difíceis com relação a isso. Muito relativismo bíblico, amém? Muita aplicação errada das escrituras tem levado o povo a se conformar com o mundo. E nós precisamos entender que o nosso Deus é santo, o seu povo também é santo, e nós precisamos viver uma vida separada. Não uma santidade externa, mas uma santidade interna que começa no nosso espírito. Buscar essa santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, se você deseja ver Deus na sua vida operando de forma eficaz, é muito importante você procurar viver uma vida santa, uma vida separada, amém? E no capítulo 1 já vai falar logo dos holocaustos, né? Diz assim: chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhes disse: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito, à porta da tenda da congregação trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. Então, o holocausto, ele tinha esse objetivo aqui. E o livro de Levítico vai fazer com que a descrição desse sistema de sacrifícios, ela possa ser entendida. Amém? Então, o sistema de sacrifícios e o sumo sacerdócio no livro de Levítico são tipos que retratam a obra de Cristo. O livro de Hebreus descreve Cristo como sumo sacerdote e usa o texto de Levítico como base para ilustrar a sua obra. Alguns usaram formas extremas de alegoria do livro de Levítico, a fim de revelar Cristo. Entretanto, esse método de interpretação bíblica deve ser cautelosamente usado a fim de garantir que o significado original e cultural seja preservado. O livro de Levítico enfoca a vida e o louvor do povo de Israel. Amém? Então é muito importante nós entendermos que essa interpretação ela precisa ser feita dentro do contexto daquela época. Outra coisa muito interessante aqui, o livro descreve o sistema de sacrifícios e louvor que precede a época de Esdras e relembra a instituição do sistema de sacrifícios. O livro contém também pouca informação histórica que fornecerá uma data exata. Então é muito importante nós entendermos também. Outra coisa é o nome, né? Em hebraico, o livro de Levítico recebeu o nome de Vaikra, que significa e ele chamou. Já na literatura grega, o livro significa assuntos pertenentes aos levitas. O título é um pouco enganoso, uma vez que o livro lida muito mais com assuntos relacionados à pureza, à santidade, todo o sacerdócio, a santidade de Deus e a santidade na vida cotidiana. Para você ter ideia, a palavra santo aparece no livro mais de 80 vezes. Então esse livro tem tudo a ver com relação a viver uma vida santa. Amém? Então tudo que nós vamos ver aqui, tanto a descrição dos sacrifícios, o serviço dos sacerdotes no santuário, as leis de impureza, o código de santidade e as ofertas para o santuário, nós vamos ver que o Senhor Jesus Cristo cumpriu isso aqui. Amém? Mas, pastor, por que estudar isso? Porque ao entender esse sistema de sacrifícios que vão prefigurar o sacrifício de Cristo, nós vamos observar como Deus leva a sério a questão da justificação. Amém? Então,
para que Deus, o Deus Santo, pudesse ter comunhão e habitar no meio de um povo pecador, ele tinha que mostrar o dano do pecado e através dos holocaustos, né, que o holocausto era o mais comum dos sacrifícios, sendo oferecido 2 vezes por dia, de acordo com as instruções meticulosas deste capítulo, incluía touros, ovelhas, cabras, pombos e rolas. O animal inteiro, exceto a pele, era queimado no altar. Então aquele animal ele era morto, né? Era imolado, o seu sangue era derramado e oferecido, porque a vida está no sangue, né? Era aberto, ele era queimado por completo. Amém? Vísceras, cabeça, tudo. Somente a pele, somente o couro era tirado daquele animal. Então é muito importante nós vermos que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi esse holocausto, né? A cruz representa o sacrifício entre o céu e a terra. Deus abolindo, através da morte do seu filho, né? O peso do pecado e chamando todos a se reconciliarem com ele através deste filho que foi imolado, através do Senhor Jesus Cristo, né? É o ministério da reconciliação que a igreja tem hoje e todo crente tem esse ministério da reconciliação. Talvez você diga assim, não sou chamado para os 5 dons ministeriais, mas com certeza você é chamado para o ministério da reconciliação. E lá em 2 Coríntios capítulo 5, né, versículos 17, diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo através do seu Filho Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Aí Paulo diz assim, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os pecados. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, esses sacrifícios que nós vamos observar aqui, e o serviço, fala exatamente sobre isso. A santidade de Deus e a pecaminosidade do homem. E o nosso Senhor Jesus Cristo vem cumprir. Amém? Para que nós possamos ter acesso agora à presença de Deus, nós possamos ter acesso pelo Espírito e pela palavra, poder renovar a nossa mente e viver uma vida alinhada com os propósitos e com os princípios e valores de Deus. E outra coisa, nós também sermos a carta que as pessoas vão poder ler e vão poder entender a mudança que Cristo faz na vida de uma pessoa. Então eu quero já nesse primeiro capítulo instruir você a ler o livro de Levítico, amém? Os comentários vão ser um pouco diferentes, nós vamos estar utilizando algumas metodologias para que vocês possam entender cada situação como essa, mas lembrando que essas ofertas, esses sacrifícios, né, eles não são praticados mais. Por quê? A oferta que Deus aceita pela nossa vida e por causa do nosso pecado é o nosso Senhor Jesus Cristo, que foi de uma vez por todas imolada, não sendo necessário mais nós oferecemos sacrifícios semelhantes a este, porque todos esses sacrifícios aqui, eles prefiguravam o sacrifício perfeito que Cristo iria fazer. Amém? Então é muito importante nós entendermos isso e nós percebemos também a questão da aliança para com Deus. E nós vamos estudar um pouco também de aliança de sangue, na interpretação dos textos. Nós vamos ver muita coisa interessante. Então fica ligado, compartilhe o vídeo com o maior número de pessoas possível e eu creio que Deus vai estar nos instruindo. Amém? Então agora eu quero estimular vocês a lerem o livro de Levítico. Amém? Mergulha no estudo dessas escrituras, vai observando, avaliando, que com certeza Deus vai estar trazendo grandes conhecimentos para que nós possamos viver uma vida santa. A ênfase aqui é a santidade do Senhor. E nós precisamos ser santos, porque o nosso Deus é santo. Amém? Quero convidar você, juntamente com sua família, a estar conosco hoje na Casa do Oleiro. Teremos nossa casa de oração e teremos também nossa escola bíblica. Será uma grande bênção poder contar com a sua presença. Se você não é aqui de Campina Grande, você pode acompanhar pelas redes sociais. Faço votos por tua prosperidade e saúde
assim como tua alma prospera. Um grande abraço e até amanhã.